Bom, abrimos aqui o nosso último bloco do programa, é o Hoje Rural, como sempre, com a presença do especialista Rubens Rocha Machado, nosso colega aqui de bancada, para a gente falar de assuntos de interesse do produtor rural de maneira geral, especialmente do produtor da produção chamada de familiar, né, da propriedade familiar, a pequena propriedade de subsistência. Rubens Rocha, prazer tê-lo aqui de novo, né? Obrigado, Isa. O prazer é nosso, sempre renovado estar com você e com os telespectadores. E é bom a gente falar, porque essas dicas que você passa aqui, a gente tem sentido que as pessoas têm gostado, já que a gente mostra técnicas, né? Mostra algumas decisões que o produtor pode tomar para melhorar o seu rendimento. Tudo isso é importante para o produtor, né? Sim, Luiz, nós não inventamos, mas evidenciamos aquilo que já está descoberto, que pode ser melhorado e principalmente aplicado, porque o produtor rural, ele que luta no dia a dia ali, principalmente do tema que nós vamos falar hoje, que são os pesticidas, os defensivos agrícolas, seja ele fungicida, o inseticida ou herbicida, ele precisa tomar muito cuidado pessoal e para o consumidor. O registro da atividade hoje, dando origem à produção, à rastreabilidade, é fundamental para que ele possa amanhã comercializar. Do contrário, ele vai ficar com dificuldade. E também aquele cuidado com as embalagens que nós vamos falar aqui hoje. Bom, então a gente vai ver agora uma matéria produzida pelos nossos companheiros do Minas Rural, da Emater de Minas Gerais, sobre essa questão aí dos defensivos agrícolas. Usados há centenas de anos para acabar com pragas e doenças que causam danos às lavouras, os agrotóxicos se transformaram em grandes aliados dos produtores rurais no desenvolvimento da agricultura. Mas são produtos que escondem inimigos perigosos se usados de forma errada e exagerada. Além de poluir o solo, os defensivos agrícolas trazem riscos à saúde humana, problema que afeta principalmente os trabalhadores que fazem o manuseio dos produtos no campo. A Emater intensifica o trabalho conscientizando os agricultores sobre as formas corretas de utilização dos produtos. Primeiramente na revenda ou na loja agropecuária, sempre pedir a nota fiscal do produto, né? E nessa nota fiscal vai constar onde que esse produtor ele vai ter que devolver essa embalagem após o uso, após feita a tríplice lavagem, né? E ela ser totalmente danificada, o fundo da embalagem, para poder não haver mais uso da própria embalagem. Aplicar o produto sempre com as condições climáticas adequadas, ou seja, sem vento, para não haver muita deriva do produto, né? Sempre usar o EPI sempre completo. EPI são os equipamentos de proteção individual. Em geral, na agricultura, são máscaras protetoras, óculos, luvas, chapéu de abas largas, botas, macacão e avental, todos impermeáveis. A maioria dos problemas que a gente tem visto aqui na região é exposição da pele mesmo, né? O produto entrar em contato diretamente com a pele do produtor, né? Também pelas vias aéreas, né? Então sempre é bom, por mais que seja desconfortável utilizar o EPI completo, é uma coisa que as pessoas devem valorizar, né? A saúde, né? Bom, Rubens, a gente viu aí que os defensivos ele ajuda o produtor, né? Porque combate pragas e tudo mais, mas ele prejudica. O que é mais aí? É o prejuízo ou a ajuda? O que é maior, né? Eles são importantes para a produção, porque antigamente, Luiz, a agricultura, principalmente a tropical, que é o caso nosso, ela era de subsistência. Você produzia o necessário para você consumir e o excedente, aquilo que sobrava, você vendia. Hoje não, ela é amplamente comercial, mesmo a agricultura familiar. E aí você sabe que quando você intensifica a produção, ou seja, aumenta a área cultivada, as pragas e doenças normalmente aparecem com mais intensidade em função do desequilíbrio que você provoca, criando um ambiente novo, com uma cultura nova, em alta escala. Você elimina o predador daquela praga. Daquela praga e daquela doença. E aí você há a necessidade de lançar mão dos defensivos agrícolas, que são os fungicidas, os inseticidas e também os herbicidas. Antigamente a gente usava muito a enxada, hoje o cultivo é mecânico mesmo, é herbicida pré e pós-emergente, ou seja, antes de nascer o mato e depois que o mato já está nascido, e consequentemente manter a planta livre. E esses pesticidas, esses fungicidas, herbicidas e inseticidas, eles provocam, é claro, um acúmulo no produto que você vai produzir e também na sua corrente sanguínea, porque ele vai acumulando, você em contato com ele. Quem aplica?
Justo. Vai acumulando na parede do intestino, naquela gordura que acumula ali, e a dose letal vem depois ou causar uma doença tipo câncer. Isso é no caso do consumo ou de quem aplica? De quem aplica e de quem consome. Em ambos os casos. Quem aplica fica mais exposto se não houver a proteção, por isso existem os EPIs, certo? Que são atributos que a pessoa pode usar para defender do defensivo, máscara, luvas, roupas e assim por diante. E para o consumidor, rastreabilidade, não tem outro jeito. Hoje estão sendo feitos os exames e, consequentemente, detectados níveis acima do permitido de agrotóxico, aquela cultura é eliminada, como você viu agora o caso da laranja, que nós já falamos aqui, com o uso do carbendazim, que é um princípio ativo, certo? Que está em várias marcas comerciais aí, e que provoca também doenças e principalmente é letal para o ser humano. Agora, as embalagens, Luiz, o desgaste da embalagem. Antigamente a gente usava o defensivo e depois começava a usar as embalagens para vasos de flores, para colocar água para os animais e assim por diante. Isso aí contém resíduos, principalmente de alguns grupos químicos, que ficam por longos e longos anos dentro daquele recipiente. Mas então essas embalagens, hoje a gente recicla, faz a primeira lavagem, aquela lavagem inicial que o produtor mesmo faz, certo? Coloca essa embalagem no seu veículo e descarta num local próprio. Aqui em Patrocínio, inclusive, tem que é regional, né? Regional, que fica lá na Ipamig. E esse aí, nós que vendemos esses defensivos, somos obrigados a ser associados, pagar para manter aquela unidade. E ali se faz uma lavagem muito mais, a tríplice lavagem, que é a lavagem muito mais correta. E depois este material, ele é todo empacotado, prensado para diminuir o espaço e, consequentemente, você usar um pequeno espaço para consumir um grande, que gastaria grande de embalagem, e aí usa para determinados frascos que não tem problema para o ser humano. E ele vai para reciclagem também, até eu já fiz uma reportagem sobre isso. Esse plástico depois é usado para fazer conduíte de energia elétrica, ele não é reutilizado para o mesmo fim, ou para consumo, proteção de consumo de alimentar, qualquer coisa nesse sentido, não. Mas aí ele vai virar plástico lá de tubo de condução elétrica, esses negócios. Isso. E lá, Luiz, quando a gente começou a fazer, a ter a obrigatoriedade de reciclar e de levar essas embalagens lá, o produtor tinha uma certa resistência. Hoje não, naturalmente ele faz. Quer limpar a propriedade justo, dele. Porque ele não vai ter um entulho lá. Muitos falam, não, mas eu queimei. Luiz, a fumaça e o gás provocado pela queima é um negócio muito pior às vezes do que o contato direto. Agora, Rubens, aqui a gente produz muito, né? Principalmente São João da Serra Negra aí, produz muito repolho, batata, hortifruti de maneira geral. Esse tipo de produto, qual é o cuidado que tem que ter com ele? Porque eu lembro aí que o tomate, realmente, o pessoal está matando. Você vai comer uma maçã, você morde nela, dependendo da forma que você morde. Se ela tiver algum podrezinho, você sente o cheiro de BHC na hora, que não se usa mais, mas é um cheiro de veneno. Como é que é isso? Luiz, o grande vilão era o tomate, que pertence à família da Solanaceae. Mas aí vem o jiló, o pimentão, a berinjela, a batatinha, que também é a mesma família, Solanaceae. Esses são os que mais exigem pulverização. Hoje, na última pesquisa feita com análise de produtos produzidos em Minas Gerais e no Brasil, o pimentão passou a ser o vilão da vez, o tomate nem tanto. Isso já demonstra, Luiz, que nós temos que ter a consciência, o produtor, os técnicos que for recomendar também, para que haja o uso bem definido e criterioso do produto. É no uso mesmo, e principalmente quando você tem o período de carência, que é aquele intervalo entre a última aplicação e o consumo ali, que é o problema. Um outro problema que você falou da maçã está relacionado talvez não com a produção no campo, mas no pós-colheita. Eles usam alguns defensivos que provocam esse cheiro para manter a fruta conservada na prateleira do supermercado, na gôndola. Mas aquilo é veneno. Veneno e muitas vezes pior do que o usado no campo. Agora, essa rastreabilidade, Luiz, ela está acontecendo em todos os níveis. O produtor está cada vez mais consciente, obedecendo o limite de carência, ou seja, aquele período que precisa ter da pulverização até o consumo. E o produtor rural que está nos assistindo tem que ficar mais atento ainda com a reentrada dele na área depois de aplicação.
Muitas pessoas aplicam o produto defensivo e tira acham, a máscara e vai estou andar livre, e vai andar dentro da lavoura. Alguns produtos exigem 15 a 21 dias para reentrar na área. Outros 3 dias, nenhum menos de 24 horas. Bom, Rubens, a gente não, no grau de produção que estamos hoje, mesmo na produção familiar, que tem que ser em escala, né, para poder vender. Lógico. E dá tem que sustentabilidade. produzir muito, para produzir e tal. Não tem condição da gente fazer uma produção sustentável e com uso, com a eliminação do uso desses defensivos, desses venenos, não? Existe sim, Luiz, em escala bem pequena, os chamados produtos orgânicos, mas que ainda é muito caro para o consumidor e numa escala de produção muito pequena. Porque a produtividade é menor. Menor, muito menor. Agora, tem alguns tipos de cultivo que nós vamos falar sempre aqui, depois nós vamos falar especificamente deles, que é o monitoramento integrado de pragas, que é o MIP, monitoramento integrado de pragas, e o MID, monitoramento integrado de doenças. E aí sim, você só usar o defensivo, Luiz, quando houver realmente a necessidade de uso dele. Nas embalagens dos defensivos, e eu falo isso muito lá na minha loja, está escrito assim, ou prescrito lá no receituário agronômico que vem junto com o defensivo. Esse produto é altamente tóxico ao meio ambiente, explica que forma que ele é. Só aplicá-lo quando houver uma incidência de no mínimo 8% do ataque das pragas, ou da referida praga que ele controla, ou doença que ele controla. O produtor, às vezes, faz preventivamente. Isso é um crime, Luiz. Não poderia fazer o uso preventivo. Estratégico é um crime. Crime. Você deveria usar apenas para amenizar o ataque daquela praga. Nós precisamos conviver com ela, porque ela faz parte do meio ambiente. Por exemplo, o bicho mineiro do café, ele só deve ser controlado a partir de 12% de infestação nas plantas. Até 12% ele não representa nenhum prejuízo econômico para a cultura e para o bolso do produtor. A partir daí que ele deve ser controlado. A maioria faz preventivamente. Isso é um crime, Luiz. E muitas vezes eu falo para quem vai comprar de mim o defensivo, não faça isso. Aí o que você teria que fazer? Fazer um monitoramento. Ao invés do produtor vir fazer a sua caminhada aqui na cidade, caminhar lá dentro da lavoura, olhando. E ela ocorre nos meses de janeiro e fevereiro. Não, eu tenho índice para controle, preciso controlar. Aí vamos usar. E agora é tão indiscriminado que proibiram o único defensivo que controla a broca, que é o endosulfano. E o produtor agora vai ter que ter consciência que tem que fazer uma colheita bem feita. Justo. Porque o controle o alternativo, que é o óleo de ninho, o extrato de ninho, é um controle mais ou menos. Não é tão eficiente como o endosulfano. Agora, o endosulfano, Luiz, ele foi proibido porque ele desequilibra toda a cadeia ambiental do meio ambiente da lavoura que ele foi usado. Isso aí é enorme prejuízo para o meio ambiente e para nós seres humanos. Mas algumas práticas de colheita eliminam por completo a broca, que antigamente usava o BHC também, Luiz, para controlar ela. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. E isso tudo, esses monitoramentos integrados de pragas e doenças, e também o cultivo orgânico é fundamental para a coisa. Agora, Luiz, eu vou aproveitar a oportunidade para passar uma orientação para quem está nos assistindo. Tem um processo de produção chamado trofobiose, que é o equilíbrio das pragas e doenças através da alimentação, que é o mais importante, que diz o seguinte: nenhum ser vivo, aí seja ele animal ou vegetal, está predisposto ao ataque das pragas e doenças se houver uma boa alimentação. Ou seja, nós precisamos alimentar bem para que nós não tenhamos o ataque de doenças. As plantas, idem. É preciso adubar com esterco orgânico, com adubo químico, manter a planta bem alimentada para que ela não tenha predisposição a ter resistência a esse ataque de pragas e doenças. Nenhuma planta sofre com as pragas e doenças se houver uma boa alimentação no solo. Da mesma forma nós, dentro do prato. É uma cadeia, é uma simbiose que nós devemos ter cuidado na produção e na alimentação e no descarte dessas embalagens, porque elas é altamente tóxicas ao meio ambiente e ao ser humano. Beleza, acho que ficou muito bem explicado o programa de hoje, né, Rubens? Na semana que vem, vamos ver se a gente consegue falar sobre plantio direto. Mas se a gente não conseguir, tem outros temas muito importantes e a gente vai continuar sempre dando essas dicas aqui, né, Rubens? Luiz, eu acho que toda essa interação que nós fazemos aqui dentro do programa com o produtor rural, com quem está nos assistindo, que é o consumidor também que fica aqui na zona urbana, é fundamental para que ele possa ter uma consciência de que ele também faz parte e que ele também é responsável
recusando aquilo que tem cheiro desagradável, aquilo que não tem rastreabilidade de produção e, é claro, dando valor também, pagando um pouquinho mais para quem produz com consciência ambiental. É isso aí, na medida que você recusa, o produtor não vai ter para quem vender, ele vai ter que se cuidar, né? E o produtor da mesma forma, né? Da mesma forma. Bom, a gente encerra aqui o nosso Hoje Magazine TV, agradecendo a sua audiência aqui pela TV Ouro Verde, Canal 11, e você que nos assiste também pela internet através do canal da Rede Hoje na TV Hoje. Muito obrigado, uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. A Prefeitura de Patrocínio está realizando melhorias no trânsito em toda a cidade. Ao trânsito Patrocínio, depois da nova sinalização, ficou muito bom. Olha, para nós que temos necessidades especiais, facilitou demais. Isso é cidadania. Agora o pedestre pode andar com mais facilidade e segurança pela cidade. Trânsito mais seguro, com respeito e cidadania. Prefeitura de Patrocínio. Desenvolvimento para todos. Evoluir e aperfeiçoar é uma necessidade de todo profissional que deseja ser bem-sucedido. Então faça pós-graduação no Unicerp e seja sempre o melhor no que escolheu fazer. Pós-graduação Unicerp. Inscrições abertas. Informações 3839-3737 ou unicerp.edu.br. Pós-graduação Unicerp. Um valioso aliado para o seu sucesso profissional. Férias é com economia. 4 itens de hortifruti, 59 centavos o quilo. Filé de peito de frango ou bisteca suína, 5,99 o quilo. Fralda Pampers Super Sec Pocotão, 12,98. Óleo de soja soia, 2,49. 2012 muito mais barato. A Casa do Pão de Queijo Dona Lilia está mais moderna, mais espaço, nova cozinha e o melhor, mantém a tradição mineira na produção de quitandas. Grande variedade de produtos com a qualidade que você conhece. Casa do Pão de Queijo Dona Lilia. Na Tropical Móveis e Eletro você encontra preços baixos, jeito simples de tratar os clientes e uma grande variedade de produtos. Se você vai comprar móveis e eletrodomésticos, visite a Tropical, compre bem e economize. Afinal, a Tropical Móveis e Eletro declara respeito ao seu bolso. Notícia urgente. Agora, direto dos Estados Unidos. Está confirmado. Estamos recebendo visitantes não identificados. OVNIs, E atenção para os ETs se manterem à distância. Que? Caraca, meu! Pode até ser ficção, mas na vida real é assim. Quem sabe sai na frente. IQBU Idiomas de Outro Mundo. Matrículas abertas.